Sexologia transcendental. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Sexologia transcendental. Certamente podemos estudar a sexologia desde dois ângulos totalmente diferentes. O primeiro, desde o ponto de vista meramente oficial, tal como é ensinado na Faculdade de Medicina. O outro, desde o ponto de vista agnóstico. Vou confrontar a sexologia à luz do gnosticismo universal. Antes de tudo, gnose significa conhecimento. A palavra gnose entra também na ciência oficial, por exemplo, diagnose, diagnóstico. Vejam vocês a gnose aí, na etimologia. Em todo caso, as correntes gnósticas definidas conhecem a fundo a sexologia. Em nome da verdade, devo dizer-lhes que Sigmund Freud, com sua psicanálise, iniciou uma época de transformações extraordinárias no campo da sexologia. Sigmund Freud produziu uma inovação dentro do terreno da medicina e isso sabem todos os que já estudaram Freud. Adler foi certamente um dos seus melhores discípulos. Jung também foi discípulo dele e muitos outros psicólogos, psicanalistas e parapsicólogos. O sexo em si é o centro de atividade de todas as atividades humanas. Em volta do sexo giram todos os aspectos sociais da vida. Vejamos, por exemplo, um baile, uma festa, em volta do sexo gira toda a festa. Num café gira tudo ao redor do sexo. Sexo normal, infrassexo, suprassexo. Hoje em dia o sexo começa a ser estudado por alguns sábios com propósitos transcendentais. Infelizmente, e é a verdade, abunda muito a pornografia. É desviado o sexo para atividades meramente sensuais. Existem várias classes de sexo, existe o sexo normal, comum e corrente, existe o infrassexo e existe o suprassexo. O que se entende por sexualidade normal? Entende-se por sexualidade normal a atividade sexual que conduz, então, à reprodução da espécie. A infrassexualidade é diferente e há duas classes de infrassexuais. Em matéria de cabala, por exemplo, se diz que Adão tinha duas esposas, Lilith e Naema. Lilith representa uma das esferas infrassexuais. Encontramos nela os pederastas, os homossexuais, as lésbicas, etc., e do lado de Naema encontramos os abusadores do sexo, os pornográficos, aqueles que se entregam totalmente à luxúria, sem freios de nenhuma espécie nem controle algum. São duas esferas da infrassexualidade. Assim pois, o sexo normal, repito, conduz à reprodução da espécie. Com relação ao deleite sexual em si mesmo, é um deleite legítimo do ser humano. Aqueles que consideram o prazer sexual como um pecado, aqueles que o qualificam como algum tabu ou aqueles que têm a tendência a considerá-lo motivo de vergonha, encobrimento, etc., estão totalmente equivocados. O deleite sexual, repito, é um deleite legítimo do ser humano. De jeito nenhum poderia ser menosprezado, subestimado ou qualificado como tabu. Existe o direito por natureza ao desfrute sexual. Porém passemos agora ao suprassexo, à suprassexualidade. Inquestionavelmente, a suprassexualidade é para os gênios, para os homens transcendentais, para as mulheres inefáveis, etc. Suprassexuais foram um Jesus de Nazaré, um Buda, um Hermes Trismegisto, um Maomé, um Lao Tse na China, um Quetzalcoatl para nós os mexicanos, um Pitágoras, etc. Todos poderíamos entrar no reino da suprassexualidade, no entanto, afirmo que, para entrar no reino do suprassexual, na esfera da suprassexualidade, requer-se, primeiro que tudo, do sexo normal. O infrassexual, por exemplo, lésbicas, homossexuais, pederastas, masturbadores, não estão preparados para entrar no reino da suprassexualidade. O infrassexual deve, antes de tudo, se quiser regenerar-se, começar por conseguir a sexualidade comum. Uma vez conseguida, pode ir em frente no caminho do suprassexo. É difícil a regeneração para os homossexuais e para as lésbicas que pertencem à esfera do infrassexo. Faz pouco tempo veio visitar-me um sujeito homossexual, ele vinha do seu país, Honduras. Tal homem possui uma cultura intelectual muito alta. Ele se entusiasmou muito pelas ideias revolucionárias da sexologia, da forma como as preconiza o gnosticismo universal e, falando com franqueza, relatou-me sua trágica história de homossexual. Todavia,
ele manifestou-me a vontade de se regenerar, de entrar no terreno da sexualidade comum e, posteriormente, entrar pelo caminho suprassexual. Amigo, eu lhe disse, não tem outro jeito do que o senhor adquirir a sexualidade normal, o senhor é um afeminado, então, terá de começar primeiro por arranjar uma mulher, Casey, regenere-se, adquira a sexualidade normal, torne-se um homem normal, e o dia em que o senhor seja um homem normal, o dia em que o senhor goste das fêmeas, de verdade, então estará preparado para entrar no terreno da suprassexualidade. Antes disso, não é possível, por enquanto, o senhor vai pelo caminho da degeneração, o senhor é um degenerado. Bom, o homem não ficou ofendido, francamente, pois eu estava certo. Ele falou que ia arranjar uma mulher, que ia casar, que ia verdadeiramente lutar para se tornar uma pessoa de sexo normal, porque ele tinha vontade de entrar, algum dia, nas esferas transcendentais do suprassexo. Tomara que aquele amigo se regenere, tomara. Em outra ocasião veio visitar-me uma lésbica. Ela me disse que queria um conselho meu, que francamente ela gostava mesmo era das próprias mulheres, e que estava num problema gravíssimo, pois ela gastava muito dinheiro com certa dama por aí, porém que essa dama lhe estava pondo os chifres, como se diz. A verdade é que a tal dama dos seus anelos andava na rua com outras damas, e claro, isso lhe provocava ciúmes. E aquela lésbica sofria exatamente como se fosse um homem. Ela chorava, suplicava e pedia meus conselhos como se fosse um homem. Aqui para nós, era uma velha horrível, não posso lhes negar. Eu não pude menos do que olhá-la com asco terrível. Bom, eu dei para ela uns 4 conselhos, eu lhe disse que o melhor era se regenerar, que arranjasse um homem, que entrasse pelo caminho da sexualidade comum, etc. Não sei se aquela coitada velha ter-se-ia regenerado, não parecia ter muita vontade de se regenerar, pois estava ciumenta demais, ciumenta por causa da dama dela, ciumenta com as outras damas que acompanhavam a dama dela, parecia toda um macho, nem mais nem menos. Vejam vocês que horrível é o caminho da degeneração, o caminho infrassexual. Porém, na verdade, não somente são infrassexuais as lésbicas, os homossexuais, os masturbadores, ou pederastas. Não. Infrassexuais são também os abusadores do sexo, esses que a cada instante, a cada segundo, estão trocando de dama, esses que copulam até 10 ou 15 vezes diárias. Que existem, eu os conheço. Sujeitos assim, indubitavelmente, também são degenerados, infrassexuais, embora se considerem muito machos, porém o que acontece é que estão degenerados. Entremos, agora, no caminho, então, da sexualidade normal. A sexualidade normal, em si, é bonita. Une-se o homem à própria mulher, amam-se, reproduzem a sua espécie, vivem uma vida mesurada, etc. Vivem, isso sim, de acordo com os interesses da natureza, de acordo com a economia da natureza. Cada um de nós, somos uma maquininha, e isso não podemos negar, que capta determinadas espécies e subespécies de energia cósmica. Cada maquininha, ou seja, cada um de nós, depois de captar essas classes de energia cósmica ou universal, transforma tais energias automaticamente, subconscientemente e as retransmite às capas interiores da Terra. Assim, pois, a Terra é um organismo vivo, um organismo que vive de nós. Não pretendo dizer-lhes com isso que as plantas não cumpram igual função, é claro que cada planta, segundo a espécie, capta tais ou quais classes de vibração cósmica, que depois transforma e retransmite às capas interiores da Terra. Com relação aos organismos dos animais, acontece a mesma coisa. Eles captam tais ou quais classes de energias que transformam e retransmitem às capas interiores do organismo planetário. Em conclusão, a Terra é um organismo vivo. Nós nos reproduzimos incessantemente com a sexualidade normal, isso é necessário para a economia da natureza. Além disso, o desfrute sexual é um desfrute legítimo do ser humano, não é um crime, não é um delito como supõem muitos insensatos, muitos mentecaptos, muitos pietistas, etc. Porém, hoje por hoje, nós com a nossa sexualidade normal vivemos de acordo com os interesses econômicos da natureza. Outra coisa é a suprassexualidade, isto é definitivo. Entrar no terreno suprassexual é estar já no caminho das transformações extraordinárias. Federico Nietzsche, na sua obra, Assim Falava Zaratustra, fala francamente do super-homem. Ele diz, chegou a hora do super-homem. O homem não é mais do que uma ponte colocada entre o animal e o super-homem, um perigoso passo no caminho, um perigoso olhar para trás.
Tudo nele é perigoso. Chegou a hora do super-homem. Bom, Hitler interpretou Nietzsche a seu modo. Durante a Segunda Guerra Mundial, até o mais insignificante policial alemão era um super-homem. Ninguém se sentia pequeno na época de Hitler. Na Alemanha, todos eram super-homens. 2. Parece que Hitler, embora com muito boas intenções, não soube interpretar Nietzsche. Eu acredito no super-homem, francamente o manifesto a vocês, porém, parece-me que Hitler errou o caminho. Pode-se chegar à estatura do super-homem, mas isso só é possível mediante a transmutação das energias sexuais e isto pertence ao terreno do suprassexual. Velocidade dos 5 centros. De qualquer maneira, no ser humano existem 5 centros fundamentais. O primeiro é o intelectual, que é o mais usado por vocês no estudo. O segundo, o emocional. Terceiro, o motor, que está na parte superior da espinha dorsal, sendo que o emocional o temos no coração. Quarto, o centro instintivo, que está na base inferior da espinha dorsal. E sexto, pois, propriamente dito, o sexual. Repito para que vocês possam gravar melhor: intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual. 5 centros, desculpem que contei um a mais, passei-me da conta. Total que estes centros são fundamentais para todas as atividades humanas. Em relação ao sexual propriamente dito, quero dizer-lhes que é o centro, pois, ao redor do qual giram todas as atividades humanas. O pensamento aparentemente é muito rápido, porém, infelizmente, é muito lento. Vocês vão dirigindo um carro, por exemplo, e de repente, num momento de perigo, ficam analisando se devem fazer isto ou aquilo, avançar, ir devagar ou retroceder, ou virar para a direita ou virar para a esquerda, pois vão bater e sofrer um acidente. O centro motor é mais rápido. Quando vamos dirigindo não temos muito tempo para pensar, agimos, e velozmente, já, saímos do problema. Porém, se nesse momento o pensamento nos confunde, pois, bateríamos. Quantas vezes vamos dirigindo e acontece que num momento dado, ficamos indecisos, se é para a direita, se é para a esquerda e, enquanto isso, um fracasso. De maneira que o centro do pensamento é muito lento, o mais rápido é o centro do movimento, o centro motor. O emocional também é um centro rápido, porém não tem centro mais rápido que o centro sexual. Nós, como homens, vemos uma mulher e em milésimos de segundo sabemos se ela se complementa conosco ou não, se está exatamente de acordo com a vibração que temos ou não. Mas isso é em questão de milésimos de segundo? Vocês, como jovens, sabem disso. Vocês se encontram frente a frente com uma moça, porém, instintivamente, instantaneamente, sabem se está de acordo com a vibração de vocês ou não, isto é rapidíssimo. De maneira que é um centro que permite registrar com atividade, com rapidez inaudita, pois, há outro polo. É o centro mais veloz que nós possuímos. Causas do adultério. Porém, entremos em fatores um pouco mais definidos. Muitas vezes um homem mora feliz com sua mulher, se amam, todavia, ele nota que algo lhe falta. Certamente pode acontecer que com a mulher que ele tem não se sinta completo. Pode ser que ela preencha as atividades do centro emocional, possivelmente, porém, talvez não se complemente com ele mentalmente, ou, quem sabe, sexualmente não se complemente. Ao encontrar-se ele por aí com outra dama, pode acontecer que esta outra, sim, se complemente com ele e então vem isso que chamamos de adultério. Não venho aqui a preconizar o adultério. Certa ocasião por ali tinha uma sala onde várias adúlteras estavam bebendo umas e outras. E uma delas, de repente, embriagada de vinho, disse: "Viva o adultério!" Era uma dama muito bonita, entre parênteses. Não, eu não vou preconizar o adultério porque isso seria absurdo, porém, vejo as causas do adultério. Muitas vezes um dos cônjuges não consegue complementar-se nos 5 centros totalmente com o outro. Então, possivelmente, encontre complementação com outra pessoa, daí deriva isso que se chama adultério. Suponhamos que emocionalmente um homem se complementa com uma mulher, porém sexualmente não. Pode dar-se o caso de que encontre uma dama com a que, sim, se complemente sexualmente. Suponhamos que um homem se complementa com uma mulher mentalmente, porém emocionalmente não. Pode dar-se o caso de que encontre uma dama com a que venha a se complementar emocionalmente. Pode acontecer que no mundo dos hábitos não se complemente um homem com a mulher,
mas pode acontecer que encontre, também, no mundo dos hábitos, relacionado com o centro motor, outra mulher com quem sim se complemente, com quem tem afinidade. Essa é a causa intrínseca de tantos e tantíssimos adultérios que dão origem, pois, aos divórcios. Como já disse, não venho preconizar o adultério, porque seria absurdo, nem estou de acordo com aquela dama que gritava em célebre orgia, viva o adultério. Não, eu não concordo com isso, meus amigos. Unicamente aqui com vocês, em companheirismo, estamos estudando a questão sexual e não poderíamos deixar passar despercebido esta questão do adultério. Eu acredito que o melhor para nós, homens, é encontrar uma mulher que se complemente no intelectual, no emocional, no centro motor ou mundo dos hábitos, no centro dos instintos e no sexo, quer dizer, o casal ideal, o casal perfeito. E acredito, igualmente, que o ideal para uma mulher seria encontrar um homem com quem se complementasse totalmente, então haveria verdadeira felicidade. Outro dos motivos graves como para que não possa existir felicidade, é a questão dos temperamentos. Um homem de temperamento ardente é impossível que possa ser feliz com uma mulher que pareça uma pedra de gelo, simplesmente, não. O fato mesmo de ir beijá-la e no momento do beijo perceber que ela não tem vontade de beijos, isso é gravíssimo. Agora, o que diríamos durante a cópula, no momento de copular com uma mulher gelada? Lembrem-se vocês daquele livro intitulado Sinué, o Egípcio, que até fizeram um filme dele. Tratava-se de um lugar de mumificação no Egito, existiam vários lugares assim, locais de imundície onde mexiam com cadáveres para mumificá-los e aqueles que trabalhavam nesse local de mumificação, pois, emanavam fedor de imundície por onde quer que eles fossem. Nenhuma mulher gostava desta classe de homens que cheiravam tão mal, e, claro, tinham um cheiro de podridão, metidos entre a podridão. E vocês sabem o que faziam esses mumificadores? Copulavam com os cadáveres das mulheres que traziam para esse local. Vocês acham isso muito agradável? Copular com defuntas. Isso acontecia no Egito. Tudo bem, o que dirão vocês de um homem de temperamento ardente ter de copular com uma mulher de gelo, com um cadáver? Isso é espantosamente horrível. Também é certo e de toda a verdade, que existe o temperamento, digamos, bilioso, gente pesada, torpe. Uma mulher, por exemplo, de caráter pesado, torpe em seus movimentos, sem que Eros quase agite, apenas o mínimo, é impossível que possa se entender com um homem de temperamento nervoso, por exemplo. Impossível. Ainda é impossível também, que um homem de temperamento nervoso possa se entender com uma mulher totalmente ardente. Assim, pois, a questão dos temperamentos é muito importante. Não somente é necessário que exista a correlação entre os diferentes centros da máquina orgânica, intelecto, emoção, movimento, instinto, sexo, mas que tenham temperamentos afins. Só assim, havendo temperamentos afins e perfeita interrelação entre os diferentes centros da máquina, pode, então, existir uma autêntica afinidade, o qual daria felicidade. Não obstante, estou lhes falando até agora de sexualidade normal. Suprassexualidade é diferente, meus amigos. Para entrar no terreno da suprassexualidade se requer antes de tudo, saber transmutar a energia seadora, porém, devemos pensar no sexo não somente como questão fisiológica. Tem de se saber que no sexo existe energia. Afinal de contas, Einstein diz, energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Também, ele diz, a energia transforma-se em matéria, a matéria transforma-se em energia. É possível transformar a massa em energia? Claro que sim. Vejam vocês uma poça de água no caminho, na estrada, por causa do calor do sol vai se evaporando essa água, que finalmente transforma-se em nuvens e em última síntese em energia, em raios, em trovões, quer dizer, energia. A mesma coisa acontece com o enseminis. O que se entende por enseminis? A entidade do sêmen, quer dizer, o esperma sagrado. Hoje existe a tendência a considerar o esperma apenas como uma substância que as nossas glândulas endócrinas sexuais segregam. A palavra sagrado, anexada ao esperma, parece como fora de moda. Todavia, se vocês estudam cuidadosamente a psicanálise de Sigmund Freud, verão que ele disse o seguinte, que as religiões, em última síntese, têm origem sexual. Eu concordo com Freud nesse sentido, se vocês concordam, tudo bem, se não concordam, tudo bem, eu por minha parte, concordo.
Quando a gente vê as religiões dos indígenas, por exemplo, as religiões das diversas tribos da Indo-América, ou da África ou da Ásia, podemos evidenciar em forma direta e por nós mesmos, que em todas essas religiões, em todos esses cultos, há uma mistura do sexual com o místico, quer dizer, do religioso com o erótico. A gente se maravilha ao ver na Índia essas classes de templos ou pagodes. Deuses e deusas aí, em posições de tipo erótico, copulando, e o mais interessante é que essas posições são sagradas na terra dos Vedas, estão devidamente classificadas e em uma ou outra forma coadjuvam maravilhosamente com Eros, na erótica, ao freudiano, ou ao meramente, digamos, luxurioso, porém, coadjuvam. Existiam, em Creta, grandes procissões, por exemplo, em que as sacerdotisas carregavam falus enormes de madeira sagrada. Naquela época o falus não era considerado da forma vulgar como hoje fazemos, senão que se lhe rendia um verdadeiro culto. Também rendia-se culto ao Ioni, quer dizer, ao órgão sexual feminino. Não há dúvida de que a lança aquela com a que Longibus feriu o costado do Cristo, não é, senão, uma viva representação do falus. Não há dúvida, também, que a taça, cálice ou santo graal, como dizem, pelo qual lutavam todos os cavalheiros da Idade Média, quando saíram para a Terra Santa, durante a época das cruzadas eucarísticas, representa ao Ioni feminino, ao eterno feminino. Na idade dos cavalheiros da Idade Média andavam procurando esse cálice no qual o Cristo bebeu na última ceia, símbolo do Ioni. Jamais o encontraram, é óbvio, porém como recordação daquela época, da procura do Santo Graal e da luta contra os mouros, ficou a taça esta das Olimpíadas, taça que é entregue aos vencedores nos Jogos Olímpicos. Tem essa origem essa taça. Não esqueçam que representa sempre o Ioni, quer dizer, ao órgão sexual feminino. Assim pois, no terreno do suprassexual, o cálice e a lança são sagrados. O esperma é sagrado, porque no esperma está contida a nossa própria personalidade. Os alquimistas medievais viam no esperma alvitriulo. Por certo que essa palavra se decompõe assim, visita o interior in terra rectificatum invenias occultum lapidum. Visita o interior da nossa terra que retificando encontrarás a pedra oculta. Porém, a qual pedra se referiam precisamente os alquimistas medievais? A famosa pedra filosofal. Tal pedra tem de ser fabricada, e não há dúvida que existem fórmulas para sua fabricação, eu acredito na pedra filosofal, porém é que fabricá-la. Mediante o esperma sagrado e suas transmutações é possível lograr a pedra filosofal. A transmutação da libido sexual, transformar o esperma em energia, é possível quando conhecemos a chave. O importante é conhecer a chave. Se com o enseminis nós podemos dar vida a um filho, se com o enseminis podemos reproduzir a espécie, se com o enseminis podemos encher um mundo com milhões de seres humanos, é certo e de toda a verdade que com o enseminis, quer dizer, com a entidade do sêmen, podemos nos dar vida a nós próprios e nos transformarmos em verdadeiros super-homens, no sentido mais completo da palavra. Tudo bem, o importante seria conseguir a transmutação da libido sexual. Mediante a transmutação, logramos cerebrizar o sêmen e seminizar o cérebro. Faz-se necessário seminizar o cérebro, senhores, porque é muito conhecido pelos homens da ciência oficial que nem todas as áreas do cérebro estão trabalhando atualmente. Sabe-se hoje em dia na medicina, que só uma mínima parte do nosso cérebro está atualmente exercendo as suas funções. Inquestionavelmente temos muitas áreas, muitas partes do cérebro inativas. Se com um pouquinho de cérebro que está ativo temos logrado criar foguetes atômicos que viajam para a Lua, temos logrado criar a bomba atômica com a qual destruíram cidades como Hiroshima e Nagasaki, temos conseguido aviões supersônicos que viajam a uma velocidade extraordinária, como seria se nós regenerássemos o cérebro? Se puséssemos em atividade todas as partes do cérebro. Se a totalidade da massa encefálica trabalhasse. Então poderíamos transformar este mundo, mudá-lo, fazê-lo maravilhoso. Porém há que regenerá-lo, há que seminizá-lo, cerebrizar o sêmen e seminizar o cérebro. Eis aqui a chave. É possível seminizar o cérebro. Os grandes músicos do passado, um Beethoven, por exemplo, um Mozart, um Chopin, um Liszt, foram homens que tiveram o cérebro muito seminizado, homens que deram a seu cérebro capacidades extraordinárias, que utilizaram a maior porcentagem das áreas cerebrais. Enquanto, hoje em dia, a coisa é muito diferente, o cérebro humano degenerou-se demais e não percebemos isso. Se estamos no meio de uma farra, contentes, se concordamos com a última moda,
Se estamos em pleno rock and roll e de repente alguém tira o disco e coloca a Nona Sinfonia de Beethoven, como vocês se sentiriam? Teríamos a certeza que vocês continuariam na farra? O que vocês fariam? Claro, vocês não insultariam o senhor da casa, naturalmente não, porém, muito decentemente, iriam embora, verdade? Por quê? Na Idade Média, por exemplo, quando o cérebro ainda não tinha se degenerado tanto quanto agora, a coisa era diferente, bailava-se ao compasso do puro balé, ao compasso da música clássica, em plena refeição estavam os músicos fazendo vibrar as mais deliciosas sinfonias. Na moda, estavam Beethoven e Mozart, Chopin e Liszt. Isso era na Idade Média, senhores, porém agora não estamos na Idade Média. Se agora nos aparecem com uma música dessas em plena farra, simplesmente a gente se despede e goodbye e vamos embora, é claro. Por quê? Porque nos aborrecemos. E por que nos aborrecemos? Sejamos analíticos, aqui estamos para analisar. Simplesmente porque o cérebro está degenerado, já existem determinadas áreas que já não podem apreciar a boa música. E por que se degenerou o cérebro? Degenerou-se simplesmente porque nós, durante vários séculos, temos estado extraindo do nosso organismo a entidade do sêmen. Não a temos extraído unicamente para dar vida a novas criaturas, não, a temos extraído porque temos gostado e é um grande prazer, isso é tudo. Por isso temos curtido a luxúria, em leitos de prazer, desfrutando que é uma beleza, porém, o Paganini, 3, tem sido o cérebro, esse é quem teve que ir pagar o pato. Agora acontece que muitas áreas não estão trabalhando. É possível, sim, regenerá-lo, porém para regenerá-lo há que transmutar a entidade do sêmen, transformá-lo em energia, só assim poderíamos cerebrizar o sêmen. Chave para a transmutação. O que faltaria aqui nesta conferência é dizer como. Eu terei muito prazer em lhes explicar um artifício muito singular que alquimistas medievais ensinavam aos seus discípulos. O artifício que vou lhes ensinar também foi ensinado por homens de ciência modernos, como Braunsquar nos Estados Unidos, também foi ensinado por Krumheller, médico-coronel do nosso glorioso exército mexicano, foi ensinado também por Jung e é ensinado pelas escolas asiáticas do tantrismo oriental. Não é da minha inventiva particular, eu aprendi de todos esses sábios e por meu lado passo para vocês, não como um artigo de fé ou como um dogma inquebrantável, não, se vocês querem aceitá-lo, aceitem-no, se não quiserem aceitá-lo, não o aceitem. Muitas escolas o aceitam, muitas escolas o têm rejeitado. Cada um é livre de pensar como quiser, eu unicamente lhes dou minha modesta opinião. O artifício consiste nisto, conexão do Lingam Yoni, já vocês sabem qual é o Lingam, o Phallus, já sabem que o Yoni é o útero, o eterno feminino, o órgão sexual da mulher, sem ejaculação da entidade do sêmen. O Dr. Krumheller dava em latim a fórmula. Ele dizia, inicium membrum virili in vagina feminae sin eiaculatium seminis. Alguns cientistas modernos a aceitam. A Sociedade Oneida, nos Estados Unidos, experimentou essa fórmula. Na Sociedade Oneida, vejam vocês o que se fazia, uns 25 casais, homens e mulheres, começaram a trabalhar com o sexo, durante determinado tempo era-lhes ordenado copular, mas sem ejaculação da entidade do sêmen. Depois, eram submetidos a estudos clínicos nos Estados Unidos. Logrou-se observar a seminização completa do cérebro, o aumento de hormônios no sangue, a melhora completa do organismo, a fortificação da potencialidade sexual, etc. e muitas doenças desapareceram. Quando os cientistas resolviam que era necessário que houvessem filhos, também davam então na Sociedade Oneida a liberdade para que copulassem com ejaculação seminal. Aí aconteciam as reproduções. Assim foram feitos muitos experimentos na Sociedade Oneida. Em todo caso, o interessante deste fino artifício que constitui o secretum secretorum dos alquimistas medievais, consiste em que nunca chegam a se degenerar as glândulas sexuais. Vocês sabem muito bem que quando se degeneram as glândulas sexuais, se degenera também a epífise, se degenera a hipófise, se degeneram todas as glândulas de secreção interna, todo o sistema nervoso líquido passa por processo de degeneração, e então vem a decrepitude e a morte. Por que existe a velhice? Simplesmente porque as glândulas sexuais entram em decrepitude. Ao entrar em decrepitude, entram em decrepitude todas as glândulas endócrinas, e então se processa a questão aquela da decrepitude e velhice. Porém, se houvesse um sistema que permitisse que as glândulas sexuais não se degenerassem, não entrariam em decrepitude,
aí poderia-se conservar todo o sistema nervoso líquido em perfeita atividade e então não haveria decrepitude nem velhice. Isso é óbvio. Tudo bem, por meio deste fino artifício, conexão do lingam ionis sem ejaculação do inseminis, como dizem os médicos famosos Krumheller e Brauscoar, é possível então conservar as glândulas sexuais ativas durante toda a vida. Isto significa que um homem que praticasse com tal sistema, chegaria à idade de 90 e 100 anos ainda com capacidade para copular e para se deliciar livremente com o prazer sexual, que é um prazer legítimo do ser humano, que não é um pecado, que não é um tabu, que não deve ser motivo de vergonha ou de encobrimento, etc. senão, repito, um direito legítimo do ser humano. Tudo bem, mediante a transmutação da entidade do sêmen em energia, processam-se mudanças psicológicas extraordinárias. Desenvolve-se a glândula pineal. Essa glândula esteve ativa em outros tempos, em tempos antiquíssimos da história. Naquela época o ser humano possuía aquele olho do qual nos falará Homero na sua Odisseia, o olho dos Lacértidos, o olho que percebeu naquele terrível gigante que tentou lhe devorar. Esse olho dos Lacértidos não era uma simples lenda sem fundamento nenhum. Mediante a transmutação sexual, essa glândula se desenvolve, entra em nova atividade. Aí está esse olho que nos permite perceber o ultra de todas as coisas. O nosso mundo não é somente de 3 dimensões como acreditam os ignorantes ilustrados. No nosso mundo existe uma 4ª vertical, e mais ainda, podemos asseverar com grande ênfase que existe uma 5ª vertical, uma 6ª e uma 7ª. Então, nós nunca temos visto o nosso mundo como verdadeiramente é, e não o temos visto porque os nossos 5 sentidos estão degenerados, a nossa glândula pineal está atrofiada. Existem em nós outros sentidos que se encontram totalmente degenerados e que são de percepção, mas que estão degenerados. Se conseguíssemos regenerá-los, poderíamos perceber o mundo como é, com suas 7 dimensões. Assim teríamos acesso a um mundo de conhecimentos extraordinários, assim teríamos acesso às dimensões superiores da natureza e do cosmos, assim poderíamos ver, ouvir, apalpar as grandes realidades da vida e da morte, poderíamos aprender, compreender todos os fenômenos cósmicos em si mesmos, tal como são e não como aparentemente são. Transmutação é a chave, mudar o esperma, modificá-lo em energia, eis aí o fundamental. Chegou então a hora de compreender tudo isto a fundo, integralmente. Se um homem se propusesse a cumprir com esta fórmula tão simples, com esse artifício que nos foi ensinado por Brown, que nos foi ensinado por Krumheller e que nos foi ensinado pelos alquimistas medievais, poderia dizer-lhes com grande ênfase e certeza absoluta que este homem com o tempo se transformaria num super-homem. Todos sentimos a necessidade de mudar, de transformar-nos em algo diferente, isto se somos revolucionários, porque o conservador e retardatário não deseja mudar, porém quando somos revolucionários de verdade, queremos ser diferentes, queremos mudar fundamentalmente, transformar-nos em algo distinto, transformar-nos em super-homens, a fazer da doutrina de Nietzsche uma realidade. É possível mudar mediante a transmutação sexual. A força sexual nos colocou sobre o tapete da existência e isto vocês não podem negar. Nós existimos, vivemos, porque tivemos um pai, porque tivemos uma mãe. Em última síntese, a raiz da nossa própria vida está na cópula de um homem e de uma mulher. Agora vejamos, se a força sexual, se a energia do sexo teve poder para colocar-nos sobre o tapete da existência, é óbvio que é a única que tem autoridade de verdade para nos transformar radicalmente. No mundo existem muitas ideologias, no mundo há muitas crenças e cada um é livre de acreditar no que quiser, porém a única força que tem autoridade para nos transformar, foi a que nos criou, a que nos colocou sobre o tapete da existência. Refiro-me em forma enfática à força sexual. Aprender a dirigir essa energia maravilhosa do sexo, significa tornar-se amo da criação. Quando o esperma sagrado se transforma em energia, provocam-se mudanças psicossomáticas extraordinárias. Os hormônios. Bem sabemos o que são esses vasos hormonais das nossas gonodas, como eles trabalham, como passam os hormônios de um vaso para outro, e como finalmente através dos cordões espermáticos chegam até a próstata. Bem sabemos quão valiosa é a próstata, aí se produzem as maiores transformações da entidade do sêmen. Por último, os hormônios entram na corrente sanguínea. A palavra hormônio vem de uma raiz grega que significa ânsia de ser, força de ser. Os hormônios têm sido estudados por nossos homens de ciência, são maravilhosos. Os hormônios sexuais, por exemplo, entram na corrente sanguínea, realizam prodígios.
Quando entram em contato com as glândulas endócrinas, seja a tireoide, sejam as paratireoides, sejam os rins suplementares ou a timo, etc., as estimulam. Fazem com que esses microlaboratórios produzam mais hormônios e esses hormônios produzidos por todas as glândulas em geral, enriquecem a corrente sanguínea em forma extraordinária. Então, desaparecem as doenças, desaparecem as enfermidades. Infelizmente, por hoje, o esperma que é preparado pelas gonadas e que depois sobe ou ascende até a próstata, é infelizmente esbanjado e nem sequer se lhe deixa decompor os famosos espermatozoides nos hormônios, quando já são jogados fora do organismo, quando são eliminados. Muitas vezes a entidade do sêmen nem sequer consegue ascender desde os testículos até a próstata quando já é eliminada. Em relação aos masturbadores, o que diremos? Bem sabem vocês o que é o vício da masturbação? Quando alguém se masturba indubitavelmente está cometendo um crime contra a natureza. Depois que já foi ejaculada a entidade do sêmen, continua certo movimento peristáltico no faluz e isto sabe qualquer homem. Com tal movimento sempre o faluz recolhe do útero da mulher a energia que necessita para alimentar o cérebro, porém, durante a masturbação a coisa é diferente, o faluz o único que recolhe com seu movimento peristáltico é ar frio que vai para o cérebro. Assim se esgotam muitas faculdades cerebrais, inumeráveis sujeitos já foram para o manicômio por causa do vício da masturbação. Um cérebro cheio de ar é um cérebro estúpido em 100%. Assim sendo, é condenável esse vício totalmente. Diferente é se o esperma sagrado é transmutado em energia, porém isto somente é possível durante a cópula. Fazendo questão de evitar a ejaculação do inseminis, porque como disseram os melhores sábios medievais, dentro dele se encontra todo o ens virtulis do fogo, quer dizer, a entidade ígnea do fogo. Enriquecer o sangue com hormônios não me parece um delito. Transmutar o esperma em energia está muito bem documentado por homens como Sigmundo Freud e outros tantos. Então, o importante seria aproveitar toda a potencialidade sexual, para seminizar o cérebro e desenvolver a glândula pineal e até a hipófise e outras. Conseguir-se-á uma transformação orgânica maravilhosa. O psicossomático está relacionado intimamente com o sexual. Uma suprassexualidade implica de fato também algo suprassexual dentro do psicossomático. Por isso diria eu para vocês, com inteira realidade, que suprassexuais foram por exemplo homens como um Hermes Trismegisto ou como Quetzalcoatl, ou como Buda ou como Jeshua ben Pandira, que não é outro senão o grande Kabir Jesus. Esses foram suprassexuais. O suprassexual é o super-homem de Nietzsche. A gente pode alcançar a estatura de super-homem entrando no terreno da suprassexualidade, sabendo desfrutar do amor, sabendo desfrutar da mulher, sabendo viver com alegria, com mais emoção e menos raciocínios inúteis. A emoção é o que importa. Isso vale mais do que tudo. Assim, pois, desde um ponto de vista revolucionário, nós podemos nos transformar em verdadeiros deuses homens se assim quisermos. Bastaria que regenerássemos as áreas do cérebro, que nos puséssemos a trabalhar a toda, e então, sim, faríamos um mundo melhor. Em todo caso acredito e é indispensável saber, que a chave dada para a transmutação significa também a chave para a regeneração. O fogo sagrado. Os sábios da antiguidade nos falaram de um fogo solar, que existe sempre em toda a matéria orgânica e inorgânica. Esse fogo naturalmente está encerrado, quanto ao ser humano, em seu sistema seminal. Não se trata, naturalmente, de um fogo meramente físico. Diríamos um fogo de tipo supradimensional, psicológico ou metafísico. Esse forrá, palavra que significa fogo, de tipo estritamente sexual e que todos o sentimos durante a cópula, pode se desenvolver e se desenrolar para ascender desde o nosso sistema seminal através do canal medular espinhal. Quando esse fogo acende, desperta em nós poderes que ignoramos, poderes extraordinários de percepção ou melhor diríamos, de extra-percepção sensorial, poderes que divinizam, porém é que despertá-lo mediante a transmutação da libido, sabendo desfrutar do amor, e a mulher também pode despertá-lo, sabendo desfrutar de seu varão. Com esse fogo se realizam prodígios. Os orientais o denominam de Kundalini e é maravilhoso. Os nossos antepassados mexicanos o denominavam de serpente, porque, eles diziam, tem figura de serpente sagrada que ascende através do canal medular espinhal. No Oriente fala-se de 7 centros que existem na espinha dorsal, 7 centros magnéticos que poderiam ser perfeitamente estudados com chapas muito especiais e também com agulhas imantadas e outros sistemas de investigação. O primeiro está no cóccix,
quando entra em seu funcionalismo, nos confere determinados poderes sobre o elemento terra. O segundo está na altura da próstata, o qual nos confere poderes sobre os elementos aquosos do nosso organismo. O terceiro na altura do umbigo, o qual, despertado, nos permite dirigir o nosso temperamento ardente até agir sobre o fogo universal. O quarto está na altura do coração e é óbvio que nos confere certas faculdades extraordinárias como a telepatia, a intuição e muitas outras. O quinto está na altura da glândula tireoide, que segrega o iodo biológico. Nos confere certo poder psíquico extraordinário, a chamada clarividência, o poder para ouvir os sons do ultra. O sexto entre as sobrancelhas, que nos dá o poder para perceber também as dimensões superiores da natureza e do cosmos. E o sétimo na altura da glândula pineal, que nos dá o poder para ver por si mesmos os mistérios da vida e da morte. Assim, pois, essas faculdades encontram-se latentes no nosso organismo e podem ser despertadas com esse fogo extraordinário que os indostânicos chamam de Kundalini e que sobe pelo canal medular mediante a transmutação sexual. Porém, para chegar a estas alturas se necessita trabalhar com este secretum secretorum durante toda a vida. Quem assim proceda se transformará em super-homem e poderá penetrar no anfiteatro da ciência cósmica, poderá adentrar na universidade da ciência pura e resolver problemas que a ciência oficial ainda não foi capaz de resolver. Até aqui minha conferência desta tarde, senhores. Se alguém de vocês quiser fazer perguntas, pode fazê-las com a mais inteira liberdade. Estudante, qual é a finalidade ou objetivo que se busca com copular sem ejacular? Mestre, simplesmente o único que se busca com este artifício tão simples ensinado por Brausquard e a Sociedade Oneida, é copular sem ejacular a entidade do sêmen, porque afirmam estes sábios, que mediante este artifício se consegue que o esperma sagrado se transforme em energia. De maneira que o que vai subindo para o cérebro não é o esperma porque ficaríamos loucos, senão a energia do esperma, que é diferente. Isso é chamado de transmutação. A gente pode desfrutar do prazer sexual sem se debilitar. Comumente, depois da cópula, a pessoa sente um certo asco, mas se a pessoa não ejacula a entidade do sêmen, depois da cópula continua com vontade de repeti-la 1 milhão de vezes, se sente ditoso, feliz, desfruta sem se debilitar jamais. Isso está ensinando a Sociedade Oneida nos Estados Unidos, e isso também ensinou Jung, isso ensinou Brausquard e isso estão ensinando os melhores sábios, hoje em dia, em todos os cantos da Terra. Isso é tudo. Estudante, a que o senhor se refere quando fala ou menciona sobre a entidade do sêmen? Mestre, bom, quando se fala da entidade do sêmen, nos referimos em forma concreta e exata ao esperma sagrado, ao sêmen em si mesmo. Só que na linguagem um pouco mais delicada é chamada de entidade do sêmen. E ainda mais delicada, como para que não se espantem as pessoas se diz o enseminis. Isso é já como para que não se espantem. Alguma outra pergunta? Estudante, aos únicos que chamamos comumente de masoquistas, entre que tipo de sexualidade poderíamos classificá-los? Mestre, pois o masoquista tem certa similitude com o sádico, somente que em lugar de maltratar os outros como faz o sádico e como preconiza tão alegremente o Marquês de Sade, desfruta mortificando a si mesmo de uma forma espantosa. Certamente é um infrassexual, pertenceria de fato à esfera infrassexual de Lilith, falando na linguagem dos antigos sábios. Notas 1 e 2, consideravam-se como super-homens, porém não o eram em realidade. 3. Aquele que paga a conta. Samael a 1 Veor.